Olá, meu amigo, minha amiga, cidadão cultura, cidadão esporte. Começa hoje o podcast Evento Legal. E neste programa de estreia, eu, Johnny Everson, tenho a honra de receber, para bater uma bola com a gente, a maior autoridade das políticas públicas de cultura, esporte e lazer do estado de Mato Grosso da atualidade, para falar sobre os desafios enfrentados no começo desta gestão, os obstáculos vencidos, os obstáculos por vencer e qual é o seu sonho enquanto gestor, qual é o legado ele pretende deixar durante esse período em que Deus, que a vida lhe proporcionou estar à frente desta pasta tão importante para todos nós, cuiabanos, matogrossenses e brasileiros. Antes de anunciar quem é o nosso convidado deste programa de estreia, eu preciso apresentar meu irmão, advogado, especialista em compliance, especialmente para o terceiro setor, presidente da Comissão de Estudos Permanentes do terceiro setor da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Mato Grosso, e também fundador da DNA Compliance, fundador da Cor de Mato, entende muito de políticas públicas e está aqui comigo para poder bater essa bola com o nosso convidado. Doutor Joey, é com você, meu irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos na internet. Atemporal, né? Johnny, é sempre um prazer e para nós uma alegria ainda maior poder retomar, enfim, esse podcast que fala especialmente da nossa origem, né? Fala de cultura, também do esporte e lazer, que são atividades que estão totalmente entrelaçadas. Especialmente nesse podcast que vai retratar com todos os seus convidados a verdadeira história ou aquilo que está por trás das câmeras, né, como algumas pessoas dizem. É o iceberg, mas aquela parte que fica para dentro da água. Né? Então, muitas vezes, o segmento é criticado sem que as pessoas conheçam o trabalho, a importância desse setor para a sociedade, como atividade econômica e, além disso, e especialmente por desenvolver a cultura e a história da sua população. Então, é uma honra poder participar. Hoje, em especial, o nosso convidado que vai trazer aí, com certeza, além do trabalho que é desenvolvido pela pasta que ele está à frente, também mostrar para quem nos assiste a sua história, a sua origem, e vai, com certeza, engrandecer muito o podcast Circuito Cultural Evento Legal. É isso aí. Como é programa de estreia, Joey, eu preciso só fazer um preâmbulo aqui para explicar para quem está assistindo, dando essa moral da audiência para a gente, o que é o podcast Evento Legal. Ele é um dos produtos, dos serviços que compõem o Circuito Cultural Evento Legal. Nasceu de uma ideia junto a alguns parlamentares, lá na Assembleia Legislativa, na intenção de fomentar o setor de eventos tão atingido, que sofreu tanto durante a recente pandemia, que graças a Deus passou, mas ainda tem sequelas. O mercado está aí, graças a Deus, trabalhando de maneira muito aquecida, mas há um ano atrás não era assim. Então, dentro do projeto dos especialistas que compõem aí a Cor de Mato, a gente entendeu necessário dedicar uma atenção especial para esse setor. A Assembleia acreditou na iniciativa, esse projeto tramitou pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, foi aprovado, preencheu todos os pré-requisitos, fomos orientados, inclusive, pela Secretaria a algumas ações que favoreceriam a transparência e os melhores resultados, a eficiência do projeto. E como ferramenta de transparência, de capacitação, de formação de novas organizações, de novos trabalhadores para o setor, criamos esse podcast, que além de informar, de dar transparência, tem a missão de capacitar. E para isso pode acompanhar aqui embaixo, durante o bate-papo, vai surgir alguns links de minutas de termos de referência, minutas de planos de trabalho, dicas de preenchimento de projeto, dicas de prestação de contas. Então não dá mais para não receber recurso ou para não prestar conta por falta de conhecimento. A Secretaria, o Governo do Estado de Mato Grosso proporcionou, aprovou, liberou o recurso e a gente está aqui cumprindo nossa missão. E para abrir com chave de ouro, ninguém mais, ninguém menos, com o responsável pela assinatura
que está lá no contrato, liberando esse recurso, acreditando na nossa seriedade, no nosso trabalho, na nossa competência. Falo aqui em nome da Cordimato e desde já agradeço. A partir de agora, com vocês, falando sobre políticas públicas de cultura, esporte e lazer. Mas antes, falando também da sua vida pessoal, de quem é esta pessoa que chegou tão longe. Afinal de contas, o sonho de todo profissional é chegar em um cargo que torna possível ele realizar os sonhos para os seus grupos coletivos. Falar, olha, eu sofri tanto para chegar, de repente, antes. E agora que eu estou aqui, eu quero devolver para os meus um pouco do que eu posso fazer. E esse governo está fazendo isso. Graças à confiança que o governo tem em pessoas como Jefferson Neves, secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, a quem eu passo a palavra e agradeço a presença. Obrigado, gente. É uma honra estar aqui com vocês, né? Pessoas tão competentes, pessoas que fazem a nossa cultura, o nosso esporte acontecerem de verdade, né? Colocam a mão na massa, né? Desde o começo da parte embrionária dos projetos até a execução. Então a gente fica muito feliz em poder colaborar com isso. E eu acho que a mensagem é exatamente essa, né? Usar as nossas ferramentas, as ferramentas que temos, para ajudar a desenvolver a nossa sociedade, né? O nosso esporte, nossa cultura, graças a Deus, tem um papel privilegiado nesse governo, né? Assim como as outras secretarias, mas esse privilégio que eu falo é de ter orçamento, de ter uma atenção especial, de ter reconhecimento. Eu acho que isso é muito importante para nós, né? Hoje a gente tem um orçamento 10 vezes maior do que quando a gente começou lá em janeiro de 2019. Não é só porque aconteceu a pandemia, não é só porque aconteceram todos esses problemas, é porque a gente mostrou resultado. O setor cultural, o setor esportivo mostrou resultado. Mostrou para a nossa sociedade o quanto ele é necessário, o quanto ele é importante. E a competência desses segmentos, né, desses dois segmentos, fez com que o governador, o governo de uma maneira geral, os secretários e todos aqueles que tomam decisão, entender que esse segmento merecia atenção, assim como a saúde, a educação, a segurança e a infraestrutura, tudo merece, né? Então, isso é muito legal da metodologia de trabalho do governador, né? Ele é um craque na gestão e como gestor, ele tem essa filosofia, né? Separou o governo em 16 pastas, 16 secretarias, e ele toca cada uma das pastas como se fosse um filho. Ele fala sempre isso, né? Eu não posso deixar ninguém para trás, eu não posso deixar ninguém passar fome. Cada um dentro da sua necessidade. É claro que um filho como a Secretaria de Infraestrutura, né, no estado do tamanho de Mato Grosso, vai ter um orçamento, né, 30, 40 vezes maior do que a cultura e o esporte. Especialmente com esse índice de produção do agronegócio. Exato. Que necessita de uma logística, né? Exatamente. Então, enquanto esse filho infraestrutura precisa de um orçamento de 2 bilhões e 600, né, a cultura e o esporte... 2 bilhões e 600 a infraestrutura. 2 bilhões e 600 milhões de reais ano. O esporte precisa de pouco mais de 100 milhões de reais junto com a cultura. Né? E com isso a gente já está conseguindo aquecer bem os setores, a gente já está conseguindo levar os nossos atletas, nossos artistas para fazer o seu trabalho, né? A renda desses setores estão bastante aquecidas, né? A gente nos bastidores estava conversando em relação a isso, né? Se você hoje precisar fazer um evento e precisar de uma grande estrutura de palco, som, luz, para no mínimo aí 60 dias, 40 dias, você não vai ter. Não tem. Não tem, porque todas as empresas já estão comprometidas com a sua agenda aí até o final do ano, com toda certeza. Né? Então, graças a Deus, esse segmento e o nosso povo tem uma memória muito curta, né? Que há pouco menos de um ano e pouco atrás estava todo mundo passando fome, fechando empresa, vendendo a sua estrutura. Hoje, esse segmento voltou a respirar e, graças a Deus, a gente está conseguindo contribuir para que ele respire de uma forma bastante sólida, né, hoje em dia. Secretário, você saberia informar aproximadamente desse orçamento, infraestrutura, 2 bilhões e 600 milhões de reais? Eu acho muito lindo isso. Recentemente estivemos num circuito de reuniões aqui a pedido da ABIN, a pedido da Presidência da República. A ABIN veio para Mato Grosso, junto à ANTT e junto também à Polícia Rodoviária Federal, a Superintendência, para tratar da questão logística com as grandes instituições do agronegócio. Reunimos com a FAMATO, com a ProSoja e com o Senar, né? Senar. E aí, e assim, legal, né? O governo... nessas reuniões, nós, ouvindo os especialistas conversarem sobre o assunto,
existe um risco de... Como é que Colapso. é? Colapso, a palavra. Um risco de colapso daqui 5 anos em Mato Grosso em relação... em frente à alta produtividade dos grãos, de uma maneira geral, para exportação especialmente. E esse colapso do ponto de vista logístico. Por quê? Tem as estradas, tem tudo, o governo está investindo muito, mas é emergente. Aliás, eu acho que o governo de Mato Grosso foi o primeiro governo da história do Brasil que usou recurso estadual para poder lançar uma obra ferroviária. Estou errado? É único isso no país. Teve que mudar a legislação, inclusive, para isso. Então, assim, Johnny, eu não sou estudioso do assunto, mas acompanho algumas discussões de bastidores, né? Nas nossas reuniões de secretários, a gente entende um pouco desse assunto. Se a gente tiver mais 4 anos nesse nível de investimento, com essa responsabilidade, com essa competência que esse governo está investindo, esse colapso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. A preocupação que foi na reunião em relação ao colapso é que o Ministério do Meio Ambiente, salvo engano, ele paralisou um processo de uma dessas ferrovias. E se não liberar urgentemente, aí esse colapso pode acontece. impactar, né? Exatamente. Pode, impacta bastante. E esse é um problema do nosso país, né? Essa rodovia em específico, que é uma estadual, eles pararam a obra porque tem uma parte de uma área indígena, não é a aldeia, não é a base da aldeia, é uma parte de uma área indígena a 10 quilômetros da onde vai passar a rodovia. Olha aí. E eles pararam a obra. Entendeu? Então, assim, são coisas que acontecem no nosso país. Às vezes eu participo dessas reuniões e é um absurdo, por exemplo, para você fazer uma manutenção numa estrada, por exemplo, que já tem mais de 50 anos, você precisa pedir autorização aos órgãos de meio ambiente. Ou seja, uma área que já foi liberada no passado, que já está Tá ali de brincadeira? Sim. Tá certo? Então, essa burocracia que a gente enfrenta no nosso país que atrapalha o nosso desenvolvimento. Mas eu não estou aqui falar em nome do governador, não é isso, mas eu tenho certeza absoluta que com 4 anos, com essa equipe, trabalhando do jeito que eles estão trabalhando, nós temos um secretário de infraestrutura que é um monstro, é um craque. Estão conseguindo transformar em 4 anos aí 2.500 quilômetros de estrada que era terra. Vocês andam nas estradas aí no Mato Grosso, vocês sabem o que é andar numa estrada de terra em asfalto novo. Fora as manutenções, fora todos os recapeamentos, fora a quantidade gigantesca de pontes. Ontem não, agora dia 3, foi a inauguração da ponte sobre o Rio das Mortes. Sim. Cara, todo mundo chorou naquele negócio. Imagina o sofrimento dos caminhoneiros com relação com aquela balsa. Cara, o cara chegava 10, 11 horas da noite, tinha que esperar no dia seguinte para atravessar, e aí ficar numa fila de 2, 3 quilômetros. Ele perdia 12, 13, 15 horas do dia dele para passar numa balsa, um negócio arriscado pra caramba. 2022, passar por isso. Sabe? Então, o sonho chegou ali e virou realidade. Então, é disso que a gente está falando, né? Quando a gente tem um governo que entrega do jeito que esse governo entrega, é uma honra muito grande você fazer parte de uma equipe assim e você se sente desafiado sempre a fazer igual. Ou pelo menos o melhor. Na realidade, eu até puxei esse assunto aqui da parte da infraestrutura, só para fechar ela, que na verdade a gente tem que falar de cultura, tem muita coisa para falar de cultura e esporte, mas só para fechar, tem a Lei 10.861, que é uma lei também inédita no país, de parcerias sociais para o setor de infraestrutura, que é uma lei inédita, que a doutora Andréia Rodrigues Fujioka participou da equipe de elaboração da lei, a quem nós mandamos um abraço. Ela também é uma das facilitadoras aqui da plataforma Estado do Amanhã, deu um curso básico importantíssimo para a gente sobre essa legislação, sobre essa lei, como colocar em prática, fazer os projetos. Mas a pergunta que eu queria fazer, antes de falar da infraestrutura, era do orçamento que vai para a saúde. Você tem uma noção de quanto vai para a saúde? Um pouco mais de 2 bilhões também. Pouco mais de 2 bilhões. Mais de 2 bilhões. Aí é o que eu reforço que o Joey falou na abertura aqui, na fala dele, é que a gente sofre muito essas críticas aí, nós agentes culturais, empresários, profissionais que trabalham no setor de eventos. Até pouco tempo a imprensa, alguns veículos, naturalmente que não todos,
ela tratava de maneira um pouco pejorativa quando o governo liberava recursos públicos para a cultura, e especialmente para os grandes eventos, como se fosse um desperdício de dinheiro público, intitulando matérias como se fosse pão e circo, intitulando matérias, colocando evento tal abocanhou tantos R$1.000 de dinheiro público e tal. Eu sei que é um assunto chato, mas o podcast ele surge para a gente trazer à tona discussões importantes, até para poder dar a transparência que a gente tanto propaga aqui, né? Tem que tratar de assuntos delicados. E aí você diz assim, Johnny, lá a lei orçamentária anual definiu mais de 2 bilhões para a saúde, e para a cultura normalmente é um pouco mais de 100 milhões. Esses eventos recebem esses recursos desses 100 milhões que foi definido na lei orçamentária, não é dos 2 bilhões da saúde, né? Não. E as pessoas comentam, fulano morrendo na saúde, Beltrano faltando remédio lá da farmácia popular, mas está ganhando dinheiro com festa, pão e circo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Johnny, vou falar como contribuinte, tá? Não vou falar como secretário agora nessa hora, não, porque eu, como te falei, eu acompanho política desde 85, desde quando eu tinha 7 anos de idade e sempre gostei muito, nunca fui candidato a nada, nunca fui filiado a nenhum partido. Agora, recentemente, né, me filiei, mas nunca tinha sido. Vou falar como um cidadão que acompanha a vida política, militou na universidade e está vendo tudo isso que está acontecendo no nosso estado e um pouquinho da experiência que tem das viagens aí no exterior. O nosso povo ele tem essa dificuldade de mudar de nível, vamos chamar assim, né? A gente viveu muito tempo com uma situação muito difícil na saúde pública, com uma situação muito difícil nos serviços públicos de uma maneira geral. E nós experimentamos com o governador Mauro Mendes, enquanto ele era prefeito de Cuiabá, uma mudança de nível na nossa cidade em relação às obras, em relação às entregas que eram feitas. Não sei se vocês lembram, né? Tem tempo, ele saiu agora em 2014. As obras e a educação pública para as crianças, né, que é a responsabilidade do município naquele momento, as obras, os prédios que eram reformados e os prédios que eram construídos para a educação infantil naquele momento eram tão bonitos, eram tão bem equipados, eram tão gostosos de entrar, de estar junto, que boa parte da sociedade que podia pagar ficava brigando, lutando por fila para ficar por vaga naquelas... Tem uma não sei se é o nome, é CEMEI ou se é uma creche, que fica ali no Areião, que é perto de onde eu moro, que ali, na hora das crianças passarem, eu passava para atender, né, como personal trainer, que trabalhava na época, alguns alunos, e passava ali na frente, tinha BMW encostando para deixar as crianças, tinha caminhonetes encostando para deixar as crianças, porque a qualidade do serviço era tão boa quanto na iniciativa privada. E essa é uma filosofia desse governo, certo? As escolas públicas são construídas com a mesma qualidade que é construído um prédio, uma obra da iniciativa privada. As estradas, a mesma coisa. Os hospitais são a mesma coisa. Os hospitais dá gosto de você entrar, né? Os hospitais que estão construídos pelo Estado e nos projetos que estão vindo, cara. Esse projeto que vai vir aqui do Hospital Universitário aqui na Estrada de Santo Antônio, o projeto do grande hospital agora, que a gente vai ter o Hospital Central ali, perto do Centro Político Administrativo. Comparado a muitos anos. Né? Quase 40 não anos. Não vou nem comentar, né? Isso, porque conceitualmente falando, é muito ruim a gente admitir que um prédio daquele, que está do lado do Ministério Público, em frente do Ministério Público praticamente, atrás do Tribunal de Contas, do lado do Palácio, ficou tanto tempo fechado. Todos os órgãos de controle. Então, mostra uma inércia que precisava mudar, né? Então, assim, fora isso, a gente precisa entender que esse recurso da cultura e do esporte, ele não está tirando, ele não é retirado de lugar nenhum. Ele é um recurso legal, é um recurso que já está carimbado para esse investimento. Nós estamos falando de 2,5 bilhões para a infraestrutura, estamos falando de pouco mais de 2 bilhões para a saúde, segurança pública um pouco mais de 1,5 bilhão de investimento, gente. Nós não estamos falando de manutenção, de custeio, de investimento. Esse Estado está fazendo isso para a nossa população. O que você está falando para mim eu retroajo um pouco aqui e volto lá na transição, quando nós estávamos juntos,
você se lembra? E nós, em um certo momento, recebemos a visita do nosso coordenador. Um dos coordenadores era o Gilberto Figueiredo e o Fabrício Carvalho, né? Que nos coordenava naquela equipe de transição. Nós tivemos acesso a esses números, né? E eu lembro que a nossa missão era entrar e já de cara colocar o governo para trabalhar, mostrar resultado para a sociedade do trabalho que estava sendo feito, mas o orçamento que tinha era um orçamento que tinha do governo federal parado numa conta. Você lembra disso? Lembro. Que eu não me lembro exatamente o valor e nem para qual que era o objeto. Eu acho que era alguma coisa para inaugurar, para o Museu da Arte Sacra. Parece que era alguma coisa assim. E aí a gente ainda brincou, falou, não, fala sério, quanto que a gente pode ter de orçamento? Falando, tô falando sério, não tem um centavo. O governo vai entrar para tentar pagar conta. E são muitas as contas. É exatamente isso que você falou. E aí foi quando entrou, né, o deputado Allan Kardec, e com Paulo Traven como adjunto, e você como adjunto no esporte. E aí eu lembro que no primeiro ano de gestão, vamos lá para a sua foca, no primeiro ano de gestão tinha um problema seríssimo, porque a cultura de fato não teve orçamento. O pouco que teve foi emenda do Allan. A secretaria girou na cultura com a emenda do Allan. Não dava para fazer muita coisa, quase nada. Mas o esporte rodou bem, porque o esporte parece que tinha um Funded, né? Tem. Deu Funded. Aí o Jefferson, também não era muito dinheiro, mas o Jefferson arregaçou a boca do balão. Aí internamente teve um problema. Falou, pô... Aí, não, mas o Jefferson tem Funded, eu não Tudo tenho. esporte, Eu ia do Paulo Trabe, eu falava, Paulo, você não vai fazer nada não, rapaz. Você tá aí para representar, cadê? Faz evento, faz alguma coisa. Ele falou, não, mas o Jefferson tem Funded. Jefferson, como é que foi esse primeiro ano? Então, cara, na verdade, assim, Johnny, contando um pouquinho da história, né, a gente, foi muito bem lembrado você falar disso na transição, porque faz parte da história recente do nosso estado e essa mudança de conceito, ela é exatamente isso, fazer o melhor com aquilo que você tinha no momento. Então, naquele momento, a gente tinha uma arena que só passava vergonha na gente, né, ela só recebia adjetivos pejorativos, né? Elefante branco. Elefante branco, tava caindo aos pedaços, não sei o quê, e aquela história toda, é um lixo no meio da cidade. O pepino da licitação lá que estava travado. Um absurdo aquilo. Então, fora isso, a gente tinha jogos escolares que não aconteciam, né? O ano anterior, os jogos escolares foram cancelados, foram remarcados, não fizeram. Teve um problema, não sei se vocês vão recordar disso, que o governo daquele momento não comprou as passagens aéreas para levar os atletas para a etapa nacional dos Jogos. E aí, de última hora, atleta chorando em rodoviária, em vídeos, né, que rolou aí, o pessoal lá de Nobres não receberam as passagens. Aí, enfim, aí deu uma repercussão negativa, eles foram atrás, ligaram para o presidente Temer na época. O presidente mandou um avião da FAB para vir buscar esses meninos para levar para a competição nacional, né? E a gente veio desse histórico, né? Teve município, por exemplo, como o município de Querência, que realizou uma etapa regional dos Jogos e prometeram para eles um convênio de R$40 mil na época, que quando a gente entrou na gestão em 2019, o município devolveu o dinheiro, falou, não quero mais que vocês mandem esse dinheiro para cá, porque não tinha mandado até aquele momento, e está atrapalhando a contabilidade aqui, da gente fechar a contabilidade do nosso município. Então, esquece esse dinheiro, eu fiz com recurso próprio aqui mesmo, não me incomode mais por isso. De tão descredibilizado que estava o governo, né? De tão difícil que era a gestão naquele momento. E a gente caiu nesse choque de realidade quando a gente participou da transição, né? Era O triste. que vocês vão ter para investir? Nada. E aí? Eu não acreditei. Eu vou ter que largar. Tá brincando. Eu vou ter que largar de dar aula, vou ter que largar minha empresa, vou ter que largar minhas coisas para assumir um negócio que eu não vou poder entregar nada. Vocês estão de brincadeira? Para tomar pancada, é isso que eu ia dizer agora. E o Jefferson falava, não, mas é isso. Aí a gente não conformou. Aí o Jefferson falou, cara, eu acho que não temos que perder tempo mais, porque parece que é isso mesmo. Então vamos achar uma solução. Vamos focar. O governador está pedindo, mas vamos ter que assumir e enfrentar. Exatamente isso. E como a gente já vem de um segmento que tem que fazer sempre o melhor com aquilo que tem, né? No esporte você aprende isso. Você não nasce um craque toda hora. Então, com aqueles atletas que estão à sua disposição, você tem que fazer o seu melhor com eles. E aí aquela lá são os seus diamantes que você tem que lapidar e fazer da melhor forma possível. E a gente foi para cima, né? A gente chegou na arena, aquele desafio gigantesco, né? A gente não sabia nem por onde começar, de tão grande que é aquilo, para
todo mundo ter uma noção, a Arena Pantanal ela tem equipamentos e estruturas que muitas cidades de 30, 40 mil habitantes não têm. Né? É a quantidade de banheiros, a parte hidráulica, a parte elétrica, a parte de infraestrutura, tudo aquilo que tinha no projeto e não entregaram. É um imbróglio gigantesco. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu parceiros muito competentes na PGE que nos deram parecer dizendo que a gente poderia trabalhar e fazer o que tinha que fazer para fazer a manutenção daquilo. E hoje a gente tem uma arena que orgulha o nosso estado. Né? A gente tem jogos aí toda semana. A gente organizou São Paulo e Cuiabá agora com mais de 33 mil pessoas. Eu estava no shopping nesse dia. Eu arrependi, desculpa, estou sendo sincero de novo. Arrependi de ir no shopping domingo almoçar com a minha mãe, velho. Rapaz, era fila em todos os locais de alimentação. Cara, o jogo que a gente trouxe aqui do Flamengo e Atlético Mineiro, que foi a final da Supercopa do Brasil, que até hoje, nós estamos quase no final do ano, foi o jogo mais importante realizado no país até agora. Você não tinha hotel na cidade desde quinta-feira. O jogo foi no domingo. Tá certo? A cidade lotada e a economia cadeia explodindo, produtiva. os shoppings lotados. Então, assim... hoje a Arena dá o retorno para a sociedade, né? Fora que lá a gente tem a Secretaria de Esporte, tem uma escola com mais de 500 alunos. Foi na pandemia o centro de triagem do Covid que salvou muitas e muitas vidas. Não sei se vocês eu tiveram a oportunidade tive lá de ser fazendo atendido, exame. Descobri que tinha lá. pego, inclusive, Covid, fazendo exame lá. Um atendimento dos melhores possíveis, né? Fantástico. Você tinha lá teste médico, tomografia, tudo e a no mesmo organização... lugar. Invejável. Entendeu? Então é esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço público que esse governo se propõe a fazer. Nada menos que isso. Por isso que a gente tem que mudar aquele conceito que a gente estava falando nos bastidores aí. Né? A gente não pode retroceder mais, a gente não pode aceitar menos que frente, isso. É daqui né? sempre para frente. Então, naquele momento, não era com dinheiro que a gente ia fazer, era com trabalho, era com exemplo. Então foi isso que a gente fez. Né? Não sei se você lembra, a gente fez mutirões na arena para tirar a quantidade. Nós tiramos 30 caminhões de lixo de dentro da arena. Eu lembro. 30 caminhões. Ô Jefferson, eu quero aproveitar o gancho que você deu sobre essa questão do que um evento, independente de ser evento cultural ou evento esportivo, do que isso representa em toda a localidade, em todo o município, em toda a região onde ele é realizado. Também é sempre um alvo de críticas, às vezes injustas, quando as pessoas... falam que quando se coloca dinheiro em eventos, em cultura, esse dinheiro está sendo, vou usar um termo pejorativo, jogado fora. Né? Você acabou de trazer um exemplo aqui muito claro, um evento esportivo que movimentou, que a rede hoteleira já não tinha mais disponibilidade, quase... Vindo numa pandemia, tá? Numa pandemia, 4, 5 dias antes do evento. Né? Essa é uma realidade que pode ser facilmente levada para qualquer tipo de evento também. O que é a sua experiência disso? Isso é muito interessante. As poucas vezes que a gente mediu isso, isso é muito importante. A gente não mede isso, a gente faz por estimativa sempre, né? As poucas vezes que a gente mediu isso, os resultados foram fantásticos. A gente tem um estudo feito em parceria com o IFMT e o nosso escritório de projetos. Em 2019, a gente trouxe para cá a Liga das Nações de Voleibol. Um evento incrível, fantástico. A gente trouxe as 4 melhores seleções do mundo naquele momento para Mato Grosso. Ficaram 5 dias aqui. A gente tinha a Rússia aí, a gente tinha a Alemanha aí, Polônia, Brasil. Né? E naquele momento a gente mediu isso. O governo do estado investiu R$499 mil no evento. Foram 4 dias, transmitido para 130 países. Né? Aqueles jogos incríveis. E o que a gente conseguiu medir, só em impostos, a gente teve um investimento de retorno de 1.200.000. Ou seja, só em impostos. A gente calculou, quase 3 vezes. A gente calculou uma base tributária de 17%. 17% de 1.200.000. Entendeu? Então, esse recurso voltou para o cofre. 17% deu 1.200.000. Isso, 17% deu 1.200.000. Então, isso retornou para os cofres do Estado. Ou seja, foi um investimento, né? O Estado investe, colocou 499 para eventos. Fora a quantidade de dias que a nossa cidade e o nosso Estado foi falado ao mundo afora, até hoje,
grandes jogos que alguém vai pesquisar em algumas situações, tem lá aqueles jogos que aconteceram aqui. Não, e aquece o mercado, né? O posto de combustível, a empresa que vende material esportivo, que vende... Ou seja, Cara, restaurantes... Eu acho que a gente tem meia hora aqui já batendo um papo aqui legal. E assim, a impressão que eu tenho é que 3 horas seria pouco para tanta coisa que a gente pode falar dos benefícios, aliás, desse setor de cultura, de esporte. Desculpando te interromper, Joey, mas assim, aproveitando esse gancho, tem uma pesquisa da FGV também que aponta que a cada real aportado pelo governo nos eventos de médio e grande porte, R$3 retornam só em tributos. É isso fora o que fomenta a economia, né? Aí gera emprego, gera renda, aí em toda uma cadeia produtiva. E dependendo do investimento que você faz, se ele for bem feito, esse número aí se multiplica muito mais. Muito mais. O que eu queria abordar, Jefferson, entre tantas coisas legais que a gente pode falar aqui hoje, é assim, eu, enquanto estive também trabalhando lá de dentro, não nenhum cargo indicado pelo governo, coisa parecida, mas eu fui eleito pela classe em 2008, conselheiro de cultura, e depois, numa articulação do governo Blairo Maggi, eu acabei me tornando... do governo junto com a classe, né? Eu acabei me tornando o presidente do Conselho de Cultura naquele ano. Fiquei por 5 anos nessa função, 2 mandatos. E como presidente do Conselho aqui em Mato Grosso, eu fui vice-presidente do Fórum Nacional dos Presidentes de Conselho por um período. E ali a minha bandeira era fazer com que a verba da Lei Rouanet, e você vai entender porque eu estou falando de Lei Rouanet agora, da Lei Rouanet chegasse na periferia do país, onde Mato Grosso está, Acre está, Manaus está e vários outros. Aliás, a maioria dos estados da periferia do país não tinham acesso a esse recurso. Ou o que tinha era ínfimo, não dava nem para considerar. E eu reclamava, especialmente com os secretários e presidentes de conselho dos estados do eixo, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. A Bahia também pegava bastante recurso, porque tinha um ministro que tinha sido... da Bahia, que tinha sido ministro de Cultura. Então, eu falei, gente, porque tem que ter uma regra de descentralização desse recurso. Não é possível que dessa totalidade, 90%, 80% fique no grande centro e o resto de vida para o resto do país não chega em Mato Grosso, chega para 1 ou 2. Precisamos de política para isso e tal. Enfim, fui vencido, mas nem mexi uma sobrancelha com a minha reclamação, com as minhas tentativas. Eu quero saber... qual foi a estratégia que vocês usaram? Você já, enquanto adjunto ainda, acho que o Jean também como adjunto, e o Beto como secretário, vocês usaram para fazer... Porque Mato Grosso sofria um pouco da mesma maneira, que também era pouco dinheiro, e esse pouco acabava... Ficando na Ficando Baixada, no grande né? centro aqui, por quê? Cuiabana. Diferente do governo federal, que não era pouco dinheiro, era muito. Não tinha uma política de descentralização. Mato Grosso era pouco, então não chegava nem para a Baixada, quanto mais para o interior. Vocês aumentaram o volume de recursos, isso já é um mérito especial, mas aumentaram e fizeram com que chegasse em todos os municípios. Como é que foi isso? Como é que vocês conseguiram implementar essa política de distribuição, de socialização do recurso? Sem tratar esse recurso como recurso de assistencialismo. Eu costumo dizer sempre o seguinte: fulano está precisando de dinheiro para fazer um projeto. Então não é na Secretaria de Cultura, é na Secretaria de Ciência Social. A Secretaria de Cultura é o seguinte: fulano tem condições de fazer um projeto, esse projeto é importante, o trabalho dele é importante e as pessoas vão ter acesso a esse trabalho dele. Então, assim, a Secretaria de Cultura é uma secretaria de atuação profissional, empreendedora, fomento ao setor econômico, né? Exatamente. E vocês fizeram isso. Conta pra gente o segredo. Então, Johnny, eu acho que tudo volta lá do conceito, né? Eu sou muito fã de fazer as coisas do básico. Né? E para falar do básico, eu preciso falar do conceito. O conceito de gestão do governador Mauro Mendes e da sua equipe é ter especialistas em cada uma das suas áreas. Eu acho que isso fez toda a diferença. No esporte tinha eu lá, na cultura tinha o Paulo Traven, o Jean, naquele momento, né? O Alain, com a força política e com a experiência que tinha em todos os 2 setores. Né? Então, não foi só um cargo político, não foi só conveniência política, foi
decisões Conhecimento técnicas técnico, né? e conhecimento técnico. Isso faz com que a gente traga de tudo aquilo que a gente viveu no setor, no segmento, para dentro da secretaria. E junto, quando você faz isso e dá autonomia para quem está fazendo a gestão, explode, cara. Você dá autonomia, condições para quem vive e sabe o que passou e o que não quer passar mais, as coisas explodem. E foi exatamente com essa filosofia que a gente conseguiu vencer. Eu, como treinador, por mais de 20 anos, com toda a experiência que a gente teve, desde a formação de base, né? Desde formar os atletas lá do infantil para dar resultado a nível estadual, depois a nível regional, depois a nível nacional, fazer esse atleta infantil virar um juvenil competente, com lastro para desenvolver, depois do juvenil fazer ele aquela transição para ele virar um atleta de alto nível e participar das competições nacionais bem, depois participar das competições internacionais bem, depois para disputar uma medalha internacional, depois para buscar uma vaga olímpica. Isso tudo, cara, são anos e anos de construção. Não é do dia para a noite, são horas e horas de trabalho, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. E todas as angústias e todos os sofrimentos que você passa em cada uma dessas fases, se você traz para a gestão e você tem condições de fazer diferente para aqueles que estão vindo atrás de você, para aqueles que ainda vão percorrer aquele percurso que você percorreu já na frente, você facilita. E esse é o nosso trabalho como gestor, é facilitar os caminhos. Né? Ninguém precisa sofrer o tanto que a gente sofreu lá atrás. Hoje em dia a gente já sabe o caminho, hoje a gente tem um governo competente, hoje a gente tem orçamento. Então, quais são os caminhos? Se eu pegar aquele recurso e investir, por exemplo, num Bolsa Atleta, por que a gente luta tanto pelo Bolsa Atleta? A gente fala tanto dele? Porque o Bolsa Atleta muda a história do esporte do nosso estado. A história e o conceito do esporte do nosso estado era o seguinte, os atletas, você tinha talentos pipocando aí em todo o estado, treinadores competentes, formavam campeões. No infantil, no juvenil. Esses atletas iam para um campeonato nacional, ganhavam essa competição, subiam no pódio, né? Ganhavam uma medalha numa competição nacional, vinham os grandes clubes do Sudeste, do Sul, faziam um convite, falavam, ó, eu tenho um alojamento bom lá, você vai treinar com uma estrutura melhor do que você tem na sua cidade, você vai ter uma bolsa de estudo e o cara ia embora. Isso foi anos, né? Com o Bolsa Atleta e com a capacitação dos nossos treinadores aqui no estado, a gente tem uma formação de atletas de alto rendimento agora que não vão embora mais. Porque tem um investimento mensal para ele. Agora, para ele ir embora, precisa ter uma proposta absurda. Né? Então, hoje a gente está mudando o conceito, mudando a história. E é exatamente isso que a gente queria fazer em todos os setores que a gente atuou. Nas nossas reuniões internas, a gente fazia isso. Falou, não, a gente tem... vamos pegar um exemplo aqui, 370 mil para investir em projetos sociais do esporte. O que a gente vai fazer? Sentamos, nos reunimos, não é nada, esse dinheiro é muito pouco, né? Um projeto só já vai... O que vocês acham da gente pegar esse recurso e dividir aí por 25 projetos, né? Dá 15 mil para cada um, de projetos sociais que já funcionam com o esporte. Aqueles caras que nunca tiveram nada, nunca tiveram apoio nenhum, você vai dar essa injeção de ânimo nele para ele comprar um equipamento novo, para ele pagar um professor, para ele comprar uma tenda, para ele comprar um material esportivo diferente. Explodiu, cara. Explodiu, chamado Pontos de Esportes. Foi um projeto que a gente criou, copiado da cultura. Pontos de cultura. Pontos de cultura, que já funcionava e funcionava muito bem. A gente pegou aquela iniciativa e trouxe para o esporte. Explodiu. Foi tão sucesso isso que, assim, você vai em projetos sociais como o Futsal Sem Drogas, o Grêmio Rotan, por exemplo, o Judô Bop, que são apoiados pela gente, que você não acredita. O que os caras fizeram... que os caras fizeram com aquele recurso. Você fala 15 mil reais só, é 15 mil reais que o Estado investiu naquele projeto que já funciona. Sim. Eles não tinham nada. Sim. Hoje, esse projeto, graças a Deus, com tudo que a gente está fazendo, a gente vai lançar ele agora no final do ano de novo, com 1,6 milhão de investimento. Porque a gente entendeu que essa é uma política que funcionou e deu resultado. Assim como pontos de esporte. Assim como os nossos editais. Por que a gente acredita tanto nos editais e investe tanto nos editais? Porque ele democratiza aquilo que você falou. A gente faz o recurso chegar na ponta. Vai mais longe. Vai mais longe. Do último edital que a gente lançou, 60% dos proponentes que venceram o edital nunca tinham recebido recurso público.
Você entendeu? Então, assim, é isso que a gente tem que fazer. São critérios que vocês estabelecem e formalizam no edital. Exatamente, para todo mundo participar. O que é importante? Você ter resultado, aquilo que você falou. Você ter o que entregar, não é um assistencialismo, não estamos falando da assistência para o setor, a gente está falando de desenvolvimento de política. É diferente, o conceito é diferente. E é nesse tipo de conceito que a gente acredita. Né? Quando a gente está falando do esporte, é exatamente isso. E às vezes a gente tem alguns conhecidos, né? Nesse meio político tem muita gente que tenta ajudar as pessoas. Fala, olha, então, tem um atleta que é muito bom, ele deu resultado, não sei o quê e tal, e ele está precisando muito. Falou, então... cara... Precisar, muita gente precisa, mas infelizmente o esporte a gente trabalha por competências. Né? Então ele precisa alcançar o resultado. Se ele alcançar o resultado, ele não precisa nem me ligar, não precisa nem me conhecer. Pode ser um inimigo mortal do governador Mauro Mendes que ele vai receber. E isso é uma outra coisa que a gente acredita também, a impessoalidade. Sim. Independente da pessoa ser oposição, ser a situação, ser amigo, deixar de ser amigo ou qualquer coisa nesse sentido, ele vai receber se ele tiver direito. Sim. Ninguém vai tirar aquele direito dele. Secretário, eu acho que você falou uma coisa que a gente sempre repete também quando nós estamos, especialmente nos podcasts, a importância que as pessoas precisam dar à capacitação, né? O que você disse agora vem ao encontro disso. Não adianta a pessoa ser um bom atleta, não adianta ele, no caso da cultura, ser um grande artista, se o projeto, se o trabalho que ele desenvolve não preencher os requisitos. E para que isso aconteça, ou para que ele consiga demonstrar isso hoje para a secretaria, ele tem que se capacitar, ele tem que buscar conhecimento para poder mostrar que ele preenche os requisitos e que ele é merecedor desse apoio. Exatamente. Né? É um dinheiro público, né? Então precisa de todo o regramento que seja atendido, porque senão os gestores eles serão punidos por... Como é que chama a palavra? Depende. Tem várias palavras. Quando ele quando ele trata o dinheiro público ali sem a devida responsabilidade, os requisitos legais, improbidade, etc. Né? Improbidade administrativa. Então, assim, você precisa facilitar para o gestor. Sim. Então, assim, preencher... mas eu não sei fazer, eu não gosto disso, parceiro. Eu preferia estar na beira do rio agora. Apesar que tá massa. Esse podcast é legal pra caramba, né? Mas tá na beira do rio, pegando uma peraputanga, brigando com a linha 0,20, um anzolzinho pequeno, só cansando ela para tirar... Mas a gente está aqui, levando informação, produzindo, investindo, cumprindo a nossa obrigação profissional. Então, assim, eu acho que a gente precisa quebrar esse paradigma de que o artista, sendo bom como artista, é o suficiente. Não vai perder pedaço nenhum seu aí se você tirar 2 horas do seu dia, 1 hora do dia, para dar uma papirada, que a gente fala, né, Joey? Um abraço para o Luiz Claro de Mello, advogado e nosso professor. Dá uma papirada. Facilita o trabalho do gestor. O Jefferson está lá louco para liberar o recurso para você. E a gente está aqui tentando fazer essa ponte entre o que é chamado de burocracia, mas não é burocracia, são pré-requisitos mínimos necessários para que o dinheiro público possa ser usado, possa ser apresentado para a sociedade o seu uso, o seu resultado atingido, seus indicadores, a transformação social que houve dentro daquela ação feita com aquele dinheiro público, né? Qual problema existia, foi feito, liberou o recurso, fez o projeto, o problema deixou de existir ou diminuiu a gravidade do problema. Então precisa ter essa realidade apresentada. Só para corroborar com a sua fala sobre capacitação. Então a gente está aqui aprendendo todo dia com isso, mas conte com a gente para isso. Johnny, bom, o papo está muito produtivo, mas eu acho que a gente pulou uma etapa importante dessa conversa. O Jefferson acabou não nos trazendo a sua história, né? Porque assim, é muito fácil vê-lo hoje como secretário, até alguns dias atrás secretário adjunto de esportes, hoje secretário de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso. E muitas pessoas talvez não conheçam a sua origem. Jefferson, conta um pouco para nós, a sua formação. Então, eu sou nascido em Rondonópolis, né? Vim para Cuiabá com um pouco mais de 1 ano de idade. Morei no Pedregal até na mesma casa durante mais de 32 anos, né? Me mudei quando me casei.
E me formei na Universidade Federal de Mato Grosso, né? Fiz o curso de Educação Física lá e daí para lá não parei de estudar mais, né? Fez educação física porque gostava de esporte e praticava algum esporte Gostava específico? muito de esporte e gostava do ambiente esportivo também. Eu gostava de estar do lado daquelas pessoas, eu gostava de como elas... Os conceitos todos do esporte que me encantaram naquele momento, né? Não só o conceito de ganhar ou perder, mas o conceito de se preparar, de se desenvolver. Se desafiar? Se desafiar o tempo todo, tentar evoluir o tempo todo. Então, aquilo me chamava muita atenção e foi com isso que eu fiz a faculdade, né? Eu estudei Você bastante já era isso. nadador? Não, nunca fui. Eu fui atleta de voleibol, mas a nível municipal só. Nunca segui carreira esportiva porque eu trabalhava muito já. Desde os 11 anos de idade, trabalhei em farmácia, depois numa loja de ferramentas, durante muito tempo. Então, não tinha tempo para... Só tinha tempo para trabalhar e estudar. O esporte era um lazer. Era um lazer quando dava, a gente jogava voleibol na rua, né? E assim vai. Mas nunca consegui treinar, né? Até por conta disso. Meu avô, como o bairro tinha um conceito perigoso naquele momento, meu avô sempre acreditava que se eu trabalhasse eu não tinha tempo para me envolver com droga, com roubo, com essas coisas todas. E ele estava certo naquele momento, né? Então, com 11 anos de idade, a gente já começou a trabalhar. Ele já era idoso naquela época, ele ia na farmácia muito. Como ele era um cliente muito especial, ele falou pro dono da farmácia, falou, você não arruma um emprego, nem que seja para limpar a prateleira aí, né? Arrumar os medicamentos aí pro meu neto. Não, ele tá em casa meio de bobeira à tarde aí, vamos pôr. E aí eu comecei a trabalhar naquele momento e não parei mais. Mas aí por isso eu não consegui seguir na carreira esportiva. Mas na universidade eu consegui entender e me apaixonar por esse lado. Né? Então, na universidade eu entrei em 98 e tivemos um mês de aula e já entrou aquelas greves absurdas que tinham, né, no governo Fernando Henrique, era greve em cima de greve. Você sabia quando entrava, mas não sabia quando Exatamente. saía. Tinha prazo para entrar, mas não tinha prazo para sair. É absurdo isso. Mas aí teve aquelas greves lá e a greve não parava e eu tinha saído do trabalho para estudar e eu falei, preciso fazer alguma coisa, né? E eu tinha uma conhecida que trabalhava numa academia. E ela me indicou lá e tal. E eu falei, pô, mas acabei de entrar, não conheço nada dos conceitos, não tenho nada. Mas vai lá para ser um peão, né? E desde o primeiro semestre comecei a trabalhar nessa academia, né? Que é a Academia Medley, é uma academia bem tradicional aqui de Cuiabá. Sim. E naquele momento eu estagiava com o proprietário da academia, né? Trabalhando lá com a iniciaçãozinha da natação. Conhecia a natação de forma mais profunda. Foi muito importante para mim isso, que eu trouxe alguns conceitos que eu aprendia lá na teoria e trazia aqui para a prática. E logo tive a oportunidade de treinar a equipe principal da academia, que era uma equipezinha pequenininha, né, de poucos atletas. E a gente conseguiu fazer o desenvolvimento desses caras. A gente, logo com um ano de trabalho, a gente já tinha um atleta que era o melhor do país numa prova. Sério? Daqui. O menino foi recordista brasileiro infantil. O recorde durou mais de 5 anos aí. E aí, a partir disso, a gente começou a ter bons resultados, até que um dos atletas que a gente tinha, que naquele momento ainda existia isso, né? O atleta até o juvenil ficava aqui, do juvenil ia embora, que foi o Felipe Lima. Ele foi para São Paulo com 16 anos de idade, né? Com 15 para 16 anos, ele recebeu uma proposta do Clube Pinheiros e ficou do lado durante 5 anos. Começou, no final desse ciclo aí, ele já não estava dando bons resultados, já não estava satisfeito lá em São Paulo, perguntou se poderia voltar para treinar aqui no estado. Até então, um atleta que era campeão nas categorias de base, né? Era campeão júnior e tal, mas ainda não tinha um grande resultado a nível adulto, porque quando você faz 20 anos, na natação você já muda para o ciclo e então você compete com todo mundo. Né? Então, depois de 20 anos, todo mundo é todo mundo, não tem divisão de categoria mais. E aí, quando ele entrou nesse ciclo, ele teve essa dificuldade, que ele sempre ganhou no juvenil, no infantil, no júnior. E aí, quando chegou no sênior, no adulto, ele era mais um lá. Né? Ele ficava lá entre os 5, entre os 6, mas ainda não era aquele cara. E foi bem nesse momento que ele estava um pouco insatisfeito lá em São Paulo e perguntou para a gente se podia voltar e treinar conosco lá na equipe. E aí a gente aceitou, claro, foi uma honra recebê-lo. E já com 6 meses de treino, 7 meses de treino, mais especificamente, esse cara conseguiu ser campeão e recordista brasileiro adulto, né, com 6 meses de trabalho. Então isso deu uma confiança gigantesca para ele, permaneceu aqui com a gente durante mais de
7, 8 anos, né? Foi para a Olimpíada em 2012, a gente esteve junto lá nos Jogos Olímpicos de Londres, vários campeonatos mundiais, várias Copas do Mundo. Nesse meio termo, eu fui presidente de federação também, num período aí de 2004 a 2008, para colocar um pouco a casa em ordem, que estava com um problema muito sério lá. Teve até uma intervenção da confederação. Então, aprendi um pouco da gestão no terceiro setor aí. E aí foi todo esse trabalho, né? Aí eu comecei a dar aula em universidade, né? Em 2008 entrei na Universidade de Cuiabá, trabalhei durante muitos anos e também trazendo esses conceitos, né? De quem está na prática para os alunos que ainda vão para o mercado de trabalho e muitas outras experiências que a gente trazia. Era muito legal você ter essa troca de experiência em sala de aula. Até que em 2018, né? Com os resultados, com a campanha eleitoral naquele momento, o Alan fez o convite, falou: Jefferson, você não quer me ajudar na campanha? Eu falei: não, Alan, mas em toda a campanha eu te ajudo, toda a campanha a gente está junto. Ele falou: não, mas eu quero um pouco mais de entrega e tal. Eu falei: cara, vamos embora, a gente precisa mudar essa história aí. A gente acreditou tanto no governo Pedro Táxi, né, que até então era o nosso redentor, que ia tirar nós das garras da corrupção do governo Silval e ia colocar a casa em ordem, mas a gente entendeu que a má gestão e a incompetência é quase tão danosa e às vezes até mais danosa que a corrupção, né? A gente viu naquele momento. A incompetência e a má gestão, ela não cancela a corrupção. Aí ficam 3 itens péssimos. Isso. Aí a gente falou: não, como a gente ajudou a eleger o governo Pedro Táxi, eu investi muito tempo, né, e energia naquilo, eu preciso dar minha contribuição agora para a gente parar com isso, né? E como a gente já conhecia o Mauro já há um tempo na prefeitura né, e eu já trabalhei com eles em um momento atrás, eu falei: não, o Mauro merece uma chance e se for governo do estado vai fazer essa história diferente. É a última esperança, né? Porque para você ter uma noção, em 2016 eu fui convidado a trabalhar no exterior. Inclusive, fui com a esposa para a gente já escolher as escolas das crianças, de tão desacreditado com o estado que eu estava. Falei: não, já lutei demais aqui, já não dá mais para mim, vamos embora, vamos dar uma experiência internacional para as crianças, vamos viver outras culturas, vamos cuidar da nossa vida, porque nosso estado realmente, por mais que a gente lute, não está avançando. Mas, né, Deus quis que a gente permanecesse e apareceu essa oportunidade. Aí ganhamos a eleição, Alan ganhou a eleição também, né? A gente trabalhou na transição de governo, né? Convidaram a gente para fazer a transição, a gente trouxe as nossas experiências, entendemos a realidade, né? Vimos como o estado estava ruim, aceitamos esse desafio, né? Que foi a parte mais difícil, eu acho, né? Porque você parar de dar aula, você parar de dar treino, você parar de cuidar das suas coisas para cuidar do bem comum é muito difícil, principalmente, né, uma perda de receita absurda que eu ia ter, né? Eu ia para a Secretaria de Adjunta de Esporte para ganhar metade do que eu ganhava lá fora, trabalhando bem menos, né? Que o trabalho não parava. Pra vocês terem uma noção, em 2019, quando a gente entrou, nós não tivemos nem um sábado de folga o ano inteiro e tivemos, se eu não me engano, 3 domingos que eu não fui na arena, que eu não fui trabalhar. Os outros todos... 49 domingos a gente trabalhou. É legal falar sobre isso, viu? As pessoas não sabem como é que não veem isso, né? Não, para você colocar um prédio daquele, um prédio de 600 milhões de reais, sem recurso nenhum, quase sem nada de dinheiro, num lixo, de um elefante branco para virar o que a Arena é hoje, é muito trabalho. Mas muito, muito, muito trabalho mesmo. E a gente se propôs a fazer isso, né? Vamos deixar o nosso sangue aqui, mas nós vamos entregar o nosso melhor. Né? Então, e a gente fez isso. E as coisas foram acontecendo. Depois que a gente entrou no governo, as coisas foram acontecendo. O reconhecimento do trabalho veio acontecendo. O bom trabalho de gestão fez aparecer um pouco de recurso, né? Confiança. Aparecer não, né? O governador fez com que esse recurso estivesse disponível para nós. E aí, a gente que já fazia muito sem nada, agora com recurso a gente consegue entregar. Fazer muito mais. Né? Então, foi isso que a gente conseguiu fazer. Então, a gente aprendeu a fazer com pouquinho. E agora com esse reconhecimento, com tudo aquilo que a gente está fazendo, com o apoio gigantesco que a gente teve, né, do governador, do Alan como secretário naquele primeiro momento de dificuldade, depois com o secretário Beto também, que veio a brilhantar todo o trabalho, e uma equipe fantástica que a gente tem na secretaria, né? A gente não pode deixar de falar aqui da secretária Eliane, que é um monstro, eu dedico assim boa parte do nosso sucesso a ela.
Queria que você olhasse para aquela lente da verdade e convidasse ela para participar do podcast. Tem 3 anos que a gente está aqui, ela nunca veio. Não, a Eliane tem todo o meu respeito, tem toda a minha admiração. Ela convida, secretário. Então, Eliane, vem aqui no podcast dos meninos. Já vai ganhar uma vou ganhar uma caneca, que eu ganhei uma caneca aqui, fui servido aqui. Mas toda a nossa equipe é fantástica, Johnny. Assim, nós temos lá na Secretaria de Esportes, a gente tinha, quando a gente entrou, 39 servidores. 39 servidores para tocar o esporte em todo o estado. E os caras não tinham final de semana, não tinham sábado, não tinham domingo, sabe? Nós tivemos uma experiência com vocês nos Jogos Abertos. Jogos Abertos, em 2019. Aquela loucura que era. Cara, que pressão. Sabe, a turma trabalhou muito. Porque a gente tinha sofrido muito e a gente não queria sofrer. O segmento esportivo, o segmento cultural não queria sofrer aquilo tudo de novo. Né? Então, a gente foi usado como ferramenta, como instrumento. Né? A gente sempre fala isso, eu agradeço muito a Deus por isso também. A minha família por ter entendido tudo, né? Minha esposa. Né? Por ter tido a paciência de eu ficar tão ausente. Né? Eu não vi, minha filhinha tem 5 anos hoje. Tinha 1 ano quando a gente assumiu o governo. Caramba. Não vi ela crescer, né? Não vi ela, né, os primeiros... Enfim, mas foi por um bem comum. A gente entendia aquele momento, a gente entendia que se não fosse a gente fazer aquilo, se não fosse a gente dar aquela contribuição, a gente poderia voltar, né, a ser o que a gente era antes. A gente sabia que o nosso povo, que é tão guerreiro, que é tão trabalhador, que é tão talentoso, não podia vivenciar aquilo de novo. Né? Então, a gente resolveu dar a nossa contribuição. E aí eu quero agradecer todo mundo de novo, né? Em nome da Eliane, em nome do Jean, em nome do Davi Moura, que é o nosso adjunto de esporte hoje. Campeão também. Campeão. Né? Trazer gente que entende, que viveu todas as angústias e entende daquilo que está falando, que tem propriedade para falar daquilo que vai fazer. Em nome desses caras, eu quero agradecer todo o time da CCL. Nós temos caras ali que ficam 30 dias fora de casa para organizar jogos, cuidando de filho dos outros, cuidando de situações assim que o cara começa a trabalhar às 6h15, 6h20 da manhã, só para de trabalhar meia-noite e meia, 1h, e no outro dia está lá de novo, 10, 15 dias nesse ritmo, enfrentando as nossas estradas e todas as nossas dificuldades. A turma da cultura, né, enfurnada dentro da secretaria, analisando o processo em números, sábado, domingo, feriado, 4h da manhã de sábado. O cara me manda uma mensagem: secretário, preciso da sua assinatura. 4h da manhã de sábado. Tô acordando para sair para pedalar, o cara tá me mandando mensagem. Falou: assina esse documento aí, que é um parecer que eu fiz aí agora. Sabe? Então, assim, todo o mérito para esses caras. São caras que não trabalham por dinheiro, eles trabalham pelo propósito mesmo. E graças a Deus a gente se conectou. Todos eles se conectaram lá conosco e a gente consegue fazer essa entrega para a nossa sociedade de uma forma que assim, nos dá muito orgulho. Fantástico. É isso porque ele não falou que ele foi treinador da seleção brasileira, seleção olímpica em Londres em 2012, né? Falou que foi lá, mas não falou o que ele foi fazer. Não, você falou que foi em Londres? Eu falei que a gente foi convocado naquela época. Então, mas a cereja do bolo foi a classificação olímpica, né? Ter um atleta mato-grossense na Olimpíada, fazer parte disso é um negócio que nos orgulha muito, né? Até porque é muita entrega, é muita dedicação, é muito trabalho, sabe? Alta performance, né? É altíssima performance, né? As pessoas que não têm essa vivência esportiva não conseguem entender, às vezes, o que um atleta passa, por exemplo, numa final, né? A última seletiva olímpica, tem 10 mil pessoas vendo ele lá no ginásio, no estádio, mais, sei lá, 1 milhão de pessoas assistindo, e ele só tem aqueles 30 segundos, aqueles 40 segundos, aquele 1 minuto, para mostrar tudo aquilo que ele fez em 4 anos de trabalho. Ou, às vezes, no caso, em algumas oportunidades, da vida toda. É uma pressão psicológica que sabe? Não dá então, para assim, imaginar. Esses caras merecem todo o nosso respeito, merecem toda a nossa dedicação. É isso que a gente faz. A gente trabalha muito para dar oportunidade para a gente ter mais Davi Mouras, mais Felipe Limas, mais Ana Sátilas, né, que é a menina da canoagem lá de Primavera. Então, é para isso que a gente sai de casa todo dia, né, para entregar isso para a nossa sociedade. E você disse da sua
contando a sua origem, eu acho que isso serve para todos, né? Exatamente. O esporte, a cultura, ele tem esse potencial de tirar a pessoa de uma vida, sei lá, infelizmente, de acabar indo para as drogas ou para algo pior, enfim. Proporciona uma vida digna para muita gente, né? Sem dúvida. Esporte. Muitos amigos que eu tenho, que foram amigos na infância, estão nos presídios, estão no cemitério e não tiveram oportunidade, né? Não seguiram esse caminho, não tiveram um avô que foi lá e brigou para ele trabalhar com 10 anos de idade, com um pouco mais de 10 anos de idade. E essas oportunidades, essas portas foram se abrindo. Então, hoje a gente quer proporcionar isso para o máximo de matogrossenses possíveis. Sim. É isso que a gente quer. A gente quer fazer esse recurso chegar lá em Peixoto de Azevedo, que a gente está conseguindo fazer, para ter os talentos lá daquela cidade serem desenvolvidos, estarem na mão de um treinador como o Elvis, que é um cara que trabalha lá, que formou um atleta olímpico também, né? Não teve oportunidade de ser convocado para a Olimpíada, mas o atleta que ele trabalhou na formação dele, o Almir Júnior, nos representou na Olimpíada agora do Japão, em Tóquio, né? Já na nossa primeira Olimpíada, né? Nessa gestão, a gente conseguiu bater um recorde de aumentar a participação. O nosso recorde, né? O nosso número maior de atletas participando de Olimpíada, a gente tinha em 2012, que a gente teve 2. Foi a Ana Sátila, a menina da canoagem, fantástica, um atleta incrível, e o Felipe, né? Agora, em 2020, em Tóquio, a gente teve 8 atletas. Olha só. Certo? O trabalho sério, bicho. E todos esses atletas a gente conseguiu dar um apoio para eles. A gente criou um projeto chamado Projeto Olympus, né? Que tem essa característica também de investimento. E todo atleta, a gente anunciou isso um ano antes, né? E todo atleta mato-grossense que conseguisse vaga olímpica ia receber um prêmio de R$30 mil do Estado. Como prêmio só pela participação olímpica. Sim. E se ele trouxesse uma medalha olímpica, ele ia ganhar mais R$100 mil, independente da cor da medalha. Que até hoje, até hoje não, né? Até a Olimpíada de 2020 a gente não tinha uma medalha olímpica ainda. Nós não tínhamos um mato-grossense que tinha... nós não tínhamos um mato-grossense que tinha conquistado uma medalha olímpica. E nós tivemos essa satisfação, né? Desses 8 atletas, 3 são paralímpicos, né? O Lucas Prado, o Romário e a Carol. E o Romário foi campeão olímpico. Ele ganhou no goalball, né? É um paradesporto incrível. E ele foi campeão olímpico e ganhou esses 2 prêmios. Ele e o treinador dele receberam essa premiação, né? E a gente fica muito satisfeito de fazer parte disso e mostrar que agora todos os atletas mato-grossenses, não só aqueles que estão começando, mas até aqueles que estão no alto rendimento e conquistarem resultados para o nosso estado, nos orgulharem lá na frente, eles vão ser recompensados. Porque aí a gente para com aquela política de dar tapinha nas costas, de colocar em cima do caminhão de bombeiro e ficar desfilando pela cidade e 2 dias depois ninguém lembrar do cara. Né? A gente investe. Né? E é isso que a gente acredita. E isso, cara, esse investimento do recurso público, né, é como se fosse, de fato, um pagamento por um trabalho feito por um profissional do esporte. Então, as pessoas, mais uma vez eu insisto, isso aqui não é o Estado ajudando. Assistência vou ajudar. Não, ele está reconhecendo a importância de uma dedicação séria, de um trabalho sério feito por uma pessoa, por um brasileiro, que resolveu se dedicar a algo que transforma. E, aliás, é exemplo para o resto do país, para que outras crianças possam se dedicar ao esporte e não a outras coisas que a rua oferece. E aí transforma negativamente a vida das pessoas. Secretário, acho importante a gente falar aqui do que está acontecendo, do que está por vir. Existe alguma coisa que você possa falar já, que está nos planos da Secretaria após esses desafios vencidos? Quais são os próximos passos? Eu acho que manter o que já está seria lindo já, né? Isso mesmo. A gente consegue manter isso? Então, Johnny, graças a Deus, as pesquisas eleitorais estão mostrando que a gente vai ter o nosso governador Mauro Mendes mais um tempo aí, né? Durante mais 4 anos. E com toda essa capacidade de gestão, com toda a equipe, eu acredito que a gente vai ter muitos avanços ainda. O nosso trabalho hoje na Secretaria é deixar tudo pronto
para quem vier. Né? A gente tem fé em Deus que continue, né? Não sabe se toda a equipe vai estar lá, não sabe, né? Depende muito de muitas outras situações, conjecturas políticas, né? e situações, né? O Mauro disse que está vindo aí com agora a nova versão, o Maurinho 2.0, que ele quer fazer melhor ainda. ele é embaçado. O Beto que fala, o Mauro é embaçado, ele não se contenta. Por mais que seja fantástico tudo que está fazendo, ele sempre quer sempre mais. Sempre nos desafia mais. E nessa versão 2.0 do governo Mauro Mendes, a gente acredita que a gente vai avançando cada vez mais. Né? A gente tem alguns desafios aí pela frente. Mato Grosso é um gigante na produção, né? E isso está se transformando em arrecadação também. Então, a economia do Estado favorece muito todos os investimentos. Mas a gente acredita que a gente vai avançar cada vez mais. Né? Daqui para trás é aquilo que a gente falou, não dá para retroceder mais. Então, assim, um governo que fez tudo que fez em 2019 sem... E assim, o problema não era só não ter dinheiro. O problema era dever 11 mil fornecedores, mais de 3 bilhões de reais devendo aí na praça. Ou seja, tudo que entrasse ainda tinha que pagar passado. Salário de servidor atrasado. Sabe? Tudo. Para você ter uma noção, o cara que foi contratado, que ganhou a licitação para fazer a manutenção dos elevadores da Arena, em 2019, quando a gente entrou, ele estava com 18 mensalidades, 18 recebimentos, 18 notas atrasadas. 18. O cara estava 1 ano e meio sem receber 1 centavo do Estado. E a gente queria que ele desse manutenção do elevador da Arena. Como que você vai cobrar o cara para ele dar manutenção? Inacreditável isso. Sabe? Então, assim... mesmo com todo esse cenário, mesmo com a pandemia que entrou no meio do governo também, né, que assolou aí o mundo todo, a gente conseguiu todos esses avanços. A gente acredita que na versão 2.0 aí do governo Mauro Mendes, nós vamos, assim, as metas são extremamente ousadas, né? Ele quer educação entre as 10 melhores do país aí. Ele quer infraestrutura, ele já está conseguindo fazer tudo isso. A saúde, é o estado que mais investe em saúde, né? Não tem nenhum estado que está construindo 6 hospitais, inclusive regionais, igual a gente está fazendo. Então, assim, é colocar Mato Grosso entre os melhores lugares para viver nesse país. Né? Colocar aí, não só economicamente, entre os 5 melhores estados do país, mas também socialmente, culturalmente e socialmente falando, entre os melhores do país aí, para se viver. Posso dar um pitaco aqui? Eu vi que ele fez uma ação espetacular aí na educação, estabeleceu... Na verdade, eu acho que fez uma aquisição de um material com a FGV, e aí é um material que faz com que as escolas públicas recebam o mesmo nível de material didático que as melhores escolas privadas, não só de Cuiabá, mas do país. O melhor material privado do Brasil, hoje, a escola pública de Mato Grosso está recebendo. E pelo que eu analisei, pelo que eu li na imprensa, é fruto de uma parceria ou de uma aquisição que seja, mas com uma instituição do terceiro setor, que é a Fundação Getúlio Vargas. A maior think tank da América Latina, uma das 3 maiores do mundo, né? A Fundação Getúlio Vargas. E com base nisso, a gente entende que o país, que o Brasil e o Estado, né, ele diminuiu. O Estado, que eu falo o poder público, ele diminuiu nos últimos 20 anos, uma medida, inclusive, que o Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique Cardoso, começou, o processo inicial foi ali, de diminuir menos Estado e mais sociedade, mais povo participando, trabalhando, participação social. Aí o terceiro setor passa a ter uma importância espetacular nisso aí. Só que o terceiro setor até então é visto como a voluntariedade acima de tudo, né? Eu acho que é um dos critérios fundamentais a voluntariedade, mas com essa importância do terceiro setor como executor de políticas públicas, como braço do Estado, só a voluntariedade, só a boa vontade não é o suficiente. Aí a gente volta a falar sobre capacitação, sobre eficiência, sobre eficácia. A mesma obrigação que o Estado tem de fazer bem feito com o dinheiro público que ele recebe e administra, o terceiro setor tem também. Porque ele está mexendo com o mesmo dinheiro público. Que aí o Jefferson tem que assinar um contrato, um termo de fomento, um termo de parceria, de colaboração. E ele fala, meu Deus do céu, será que vai dar certo, né? Fica meio com medo. Então, assim, por quê? Porque, de fato, é uma coisa muito séria. Aí eu queria reforçar o que eu falei na transição aquela vez, não sei se você se lembra, né? Sobre a importância do terceiro setor e tal. E que a gente está nisso aqui há alguns anos trabalhando, pesquisando, estudando e ainda está aprendendo, está longe do que a gente gostaria de realmente ser. E eu queria estimular
os presidentes, os diretores, os funcionários, trabalhadores do terceiro setor de Mato Grosso, para que eles se capacitassem mais. O Circuito Cultural Evento Legal nasceu disso, com a missão de formar uma rede, pegando as pequenas organizações, aquelas que não têm condições de manter a certidão em dia. Porque tem um custo operacional de uma empresa. Todo mês tem que pagar água, luz, telefone, internet, funcionários, contador, assessoria jurídica às vezes, e as despesas operacionais para poder fazer um trabalho, despesas mínimas. E às vezes o terceiro setor ele não tem essa renda. E aí, quanto mais pensar em investir em capacitação. O Estado está produzindo, está proporcionando capacitação gratuita. Por exemplo, com projetos como a plataforma Estado do Amanhã, que gravou vários vídeos de cursos de várias multidisciplinar, né, da área contábil, jurídica, técnica e tal. E a gente está muito feliz com o que a gente tem conseguido alcançar. O meu pitaco seria o seguinte: que tal, de repente, você puxar essa implementação lá via Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, diante dessa demanda e dessa ideia que está sendo, inclusive, colocada em prática aqui em Mato Grosso e no Brasil, uma ideia do governo federal das escolas integrais e algumas até militares, inclusive, né? Mas, assim, escolas integrais. E aí a gente sabe que a parte da manhã, teoricamente, é a parte educacional, de formação da grade escolar, do currículo escolar, e a parte da tarde seria preenchida com um suplemento do educacional, mas com a parte cultural e esportiva e de lazer também. Que tal pegar, formar, capacitar, formar mão de obra no terceiro setor para trabalhar junto a essas escolas públicas integrais nessa ocupação? Explorar mais essa mão de obra, porque gera emprego e renda para o terceiro setor, que tem dificuldade de manutenção da instituição, e, ao mesmo tempo, é mão de obra que não sobrecarrega as escolas, que às vezes não tem essa mão de obra para trabalhar integral ali. Você acha que seria uma ideia legal, que preencheria várias lacunas? Johnny, acho que você falou de três situações aí que são, no conceito de gestão, é o que tem de mais moderno, né? Eu que venho do esporte e de uma federação, né, como presidente de uma federação, eu entendo que, e eu dava muito esse exemplo no começo da gestão, que se eu não tivesse as federações como parceiras na secretaria, eu precisava ter um especialista em cada esporte na secretaria. Como é que eu vou ter que comprar os equipamentos da natação e ter um especialista em natação lá, assim como eu ia ter do Muay Thai, do Jiu-Jitsu, do Judô... É impossível, né? Do futebol, do futsal, do futebol 7, do futebol para cego. Ia ter que comprar equipamento para tudo. Não tem, as federações já têm isso. Já tem mão de obra, árbitro, mão de obra especializada para cada um dessas modalidades. Então, tá tudo lá. É aquilo que a gente falou aquilo que a gente falou do pontos de esporte. Os caras já fazem sem recurso. O que vocês acham que eu conseguiria fazer com um orçamento de R$15 mil na Secretaria de Esportes? Nada. Não fazer nada. E o que fosse comprado estava lá deteriorando, porque ia ter que cuidar. O cara investe e atende mais de 150 crianças ano, cara. Sabe? Então, assim, se eu não tiver a visão de entender que pessoas sérias, tá? A gente também não pode colocar todo mundo do terceiro setor como pessoas sérias. Infelizmente. Infelizmente, como em todo setor. A gente tem isso no direito, tem como professor, claro. na medicina. Então, assim. E às vezes não é corrupção, às vezes o cara não tem, ele não é bom gestor. Exatamente. Então, assim, a gente precisa aproveitar isso. Imagina, eu ia ter que ter 150 servidores só no esporte. A gente toca a secretaria com 45 hoje. Deve ter um incremento, né? Saímos de 39 para 45. Olha, mas tivemos um avanço. O Mauro não deixa contratar ninguém, mas tá bom. A gente conseguiu esse avanço. Então, assim, se eu não aproveito essa mão de obra, os equipamentos que as federações... a Federação de Atletismo, num convênio que a universidade fez há um tempo atrás, tem mais de R$1 milhão em equipamento lá, de verificação de tempo, de barreiras, de não sei o quê, de implementos. Para que eu vou comprar isso? Para que eu vou trazer isso para o Estado? Uhum. Entendeu? Então, assim vocês, a mesma coisa. Olha esse estúdio, olha esses equipamentos que vocês têm aqui. Tem uma estrutura toda pronta que pode ser utilizada. Para que o Estado vai montar isso? Sabe? Então, assim, a gente precisa ser e ter gestões inteligentes. É dessa forma que a gente entende que precisa funcionar. O serviço público funciona
quando é feito com organização, com planejamento, com inteligência. Então, a gente acredita muito nisso e é por isso que a gente está aqui até hoje. Senão, Descentralizar, né? porque senão, assim, no primeiros 6 meses de gestão, falando, gente, deixa eu voltar para casa, porque não dá, né? Para ficar aqui no sol quente cortando grama, né? Enchendo o caminhão de lixo, era melhor preparar minha aula, era melhor viajar para as competições internacionais. Cuidar da filhinha. Cuidar da minha filha. Né? Então, assim, não, a gente acreditou nisso, acreditou nesse modelo e hoje é uma realidade. Essa mudança de conceito que aconteceu lá atrás, hoje a gente está colhendo os frutos dela. É aquilo que a gente falou, o trabalho todo que o Alan fez no começo da gestão, junto com a nossa equipe que entrou, a gente está colhendo os frutos até hoje. O que o Beto fez, saiu lá 6, 7 meses atrás, a gente está colhendo os frutos até hoje. Sabe? Então, assim, é ter gestores inteligentes, é valorizar esses caras, separar o joio do trigo no terceiro setor também, assim como nas federações, e investir nesses caras, porque eles fazem. Sim. Cara, o que a Federação de Voleibol tem feito, você vai nos eventos do voleibol, é uma coisa incrível. É alto nível, né? É nível de federação internacional. Tá? A gente teve o Circuito Banco do Brasil aqui de voleibol, que é um dos melhores do mundo, talvez não o melhor do mundo. Sabe? Assim, a mesma coisa o judô está fazendo, a natação está fazendo, todos os outros esportes estão investindo e fazendo. Quem não tá fazendo, a sua parte está ficando para trás. Né? Então, assim, a gente precisa entender. O Estado como combustível, como fomentador, né? Como aquele que dá a mão para as coisas acontecerem, funcionar de forma eficiente, todo mundo só tem a ganhar. Para não ficar parecendo lavação de roupa, né? Mas é preciso registrar. A secretaria, ela de fato inovou nessa questão de capacitar, né? Todos os editais que foram disponibilizados, sempre a secretaria teve esse cuidado de estar à disposição. Olha, só não conseguiu apresentar um bom projeto quem de fato não quis. Exatamente. A verdade é essa. E ela tramitou lives. mais de 10 vezes mais projetos que a segundo lugar de tramitação de projetos no governo do estado de Mato Grosso, né? Sem mais dúvida. de 600. Mais de 650 projetos a gente tem no nosso radar lá, fora os que estão chegando aí até o dia 14. Nós já está estourando 700. Então, assim, convênios, né? Convênio. Só convênios. Fora as nossas coisas. Fora o nosso trabalho interno que, né, tem que realizar os jogos, fiscalizar os eventos e assim vai. Então, assim, 600 e tantos convênios. Então, assim, é uma entrega diária, é uma entrega muito intensa, mas a gente está vendo os resultados. A gente estava falando aqui nos bastidores. Se eu tivesse 2 aviões à disposição para visitar todos os eventos, todas as coisas que estão acontecendo no estado a todo tempo, e trabalhasse 24 horas do dia para acompanhar tudo, não ia ter tempo. Não ia dar tempo. Ia faltar horas no dia. Porque está acontecendo muita coisa em todos os cantos desse estado. E a gente tem orgulho disso. Né? Tá difícil, até eu deixei uma pessoa especialmente separada para separar os eventos e o calendário de eventos que estão acontecendo, é coisa absurda. Para quem está chegando agora, está rolando aqui o podcast Evento Legal, que é um dos serviços de transparência, capacitação realizados dentro do Circuito Cultural Evento Legal. É um circuito que neste ano, nesta primeira edição, 2022, realizou 23 eventos, gerou mais de 4 mil empregos diretos e um sem número de empregos e renda indiretos aí em toda a cadeia produtiva. Desses 23 eventos, pelo menos 15 foram e estão sendo feiras agropecuárias, festas de rodeio, aqueles eventos que mobilizam a cidade inteira e todas aquelas cidades ao seu entorno. Então, a gente tem muita alegria de proporcionar lazer, entretenimento, mas, acima de tudo, dignidade aos trabalhadores do setor cultural do estado de Mato Grosso, com esse primeiro Circuito Cultural Evento Legal. Estamos recebendo aqui o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Jefferson Neves. Por isso, a gente já merece, só por trazer o secretário aqui no programa de estreia, uma curtida sua aqui embaixo. Além do secretário, a gente está aqui, como sempre, na bancada da Cor de Mato, dos projetos de capacitação da Cor de Mato, o doutor, especialista em terceiro setor, especialista em compliance, doutor Joeverton Silva de Jesus, doutor Joy, para os íntimos. E por conta disso, a gente merece aqui que você se torne um seguidor aqui do nosso canal do YouTube, não é verdade, Joy? É isso aí. E aí, como eu também não posso ficar de fora, meu nome é Johnny Everson, eu sou artista por amor,
por origem, mas também sou jornalista, sou especializado em gestão pública e articulação institucional. Faço projetos e faço disso a minha vida. E será uma alegria atendê-lo aqui. Se você tiver dificuldade para falar com o Jefferson, que está até aqui na tampa de serviço, manda um WhatsApp para mim que a gente dá um jeito de ir lá junto. É um grande amigo, é um grande parceiro e a gente respeita e admira demais. Aliás, conquistou muito o meu respeito. Não conhecia o Jefferson como gestor. Conhecia como um atleta, como um treinador, como pai, esposo de uma das melhores vereadoras desta gestão aqui da capital do estado de Mato Grosso, a quem nós, com todo respeito, nós mandamos um abraço, vereadora Michele Alencar. Então, enfim, eu admirava como um cidadão brasileiro exemplar, mas agora como gestor passa a ter meu respeito também, Jefferson. Parabéns e obrigado em nome de todos os trabalhadores da cultura e do esporte do estado de Mato Grosso. Aliás, em nome de toda a sociedade que está sendo mais feliz graças às ações que você tem coordenado, tem encabeçado lá junto a toda a sua equipe, que merece também todo o nosso respeito, lá na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Agradeço a confiança da Cor de Mato, né, que nos colocou aqui nesta bancada para tocar este podcast e também como consultores de vários projetos da Cor de Mato. Por que eu coloco a Cor de Mato aqui na terceira pessoa? Muita gente pensa que nós, por sermos fundadores da Cor de Mato, ainda somos a diretoria. É uma instituição do terceiro setor que passa a cada 3 anos por eleição e nós não somos da diretoria há muitos anos, mas nunca nos afastamos da Cor de Mato, porque realmente temos um amor e um respeito pela história que ela tem construído a cada dia. Somos consultores, o Joey na parte jurídica e eu na parte técnica e institucional. Eu acho que a gente começa a ir para os finalmente agora, já são mais de 1h20 de podcast. Por mim, eu ficaria aqui a manhã inteira, está sendo muito massa esse podcast. E eu, como um podcasteiro amador, como eu costumo dizer, estou me sentindo já quase profissional só com esse bate-papo de hoje aqui, né, Joey? Bom, Joey, alguma coisa que a gente não abordou, que você acha importante abordar e também agradecer já a audiência da galera que está por aí. Eu acredito que, como você bem disse, se nós fôssemos aprofundar nos assuntos, cada tópico que foi abordado aqui hoje pelo Jefferson daria assunto para um podcast, né? Mas acredito que foi de muita valia, as pessoas cada vez mais poderão ter a oportunidade, aqui no podcast Evento Legal, de conhecer da realidade da cultura, do esporte e lazer no estado de Mato Grosso. Eu posso falar isso sem nenhum receio de que Mato Grosso ele está à frente de grandes estados do país quando se fala de cultura, esporte e lazer. Hoje, né? Hoje o Estado conseguiu entender e dar a devida importância aos fazedores de cultura, aos fazedores de esporte, e a sociedade precisa enxergar isso, esse trabalho que é feito, que muitas vezes nos bastidores ninguém vê, né? Muita gente critica sem ir verificar o que é feito. Do sofá, né? Da poltrona. E o Jefferson trouxe aqui algumas informações que nem a gente que é do setor às vezes sabe, né? Verdade. Quantos finais de semana trabalhando, abdicando do seu tempo livre com a sua família para poder estar lá fazendo o trabalho que tem que ser feito, né? Então, a gente tem só que realmente agradecer primeiro a presença do nosso secretário, parabenizá-lo em nome de toda a equipe da CCL pelo trabalho que vocês estão fazendo. Para nós é uma honra poder, de alguma forma, participar. Importante registrar que, a exemplo da Cor de Mato, outras tantas instituições também desenvolvem um grande trabalho hoje no estado de Mato Grosso, o que demonstra que não tem direcionamento, favoritismo ou pessoalidade. O que é analisado pela Secretaria é sempre o aspecto técnico, se o projeto realmente vai atender às necessidades da sociedade. Eu não conheço 10% dos proponentes que mandam o projeto para lá. É isso, né? Então, a gente conhece muita gente que está fazendo um trabalho. A CCL
investe nisso. Tem outras entidades fazendo trabalho de capacitação também, o próprio Adriano com a Ação Cultural, Viviane Lose, enfim, talvez se a gente fosse nominar aqui as entidades, nós vamos ser injustos, mas... Aí tem que citar a Cibele, senão ela fica chateada. ela fica com ciúme. Cibele Bucic, Instituto Inca. Grande trabalho feito aí pelos quintais da cultura Pontos popular, de cultura, é isso aí. Então, parabéns, para nós é uma honra participar, secretário. E conte com esse espaço democrático de debate, de comunicação, sempre que necessário for. A gente tem que agradecer também, porque a secretaria sempre foi muito parceira dos projetos do podcast, entendendo a importância de transmitir à sociedade o trabalho que é feito por elas. Então, eu parabenizo, agradeço e fico honrado por esse ser o primeiro podcast, o lançamento. Então, acompanhem, como o John disse, se inscrevam no canal, se registrem, marque o sininho, porque tem muita coisa boa que a partir de hoje será aqui levada pelo podcast Evento Legal. Isso aí. Jefferson, o Joey já disse tudo que eu ia dizer aqui, estou até grilado. Mas é o seguinte, meu irmão. Claro que quando eu disse aqui, se não conseguir falar com o Jefferson, fala com a gente aqui, é porque a Cordimato ela se propõe a isso. Ser uma central. Então, algumas instituições ficam nos rincões de Mato Grosso, distantes e tal. E aí conta com a gente, né, do ponto de vista de central, de olha, Johnny, precisava agilizar um processo e tal. A Cordimato, ela surge com esse propósito. Então, a gente está aí para ajudar no que for possível. Johnny, a gente não está entendendo aqui uma parte da legislação, do edital, como é que faz. O próprio edital Ponto do Esporte, a gente fez aqui uma live de mentoria, você lembra? Para poder dar as dicas sobre como melhor preencher aquele projeto, enfim. Então, nesse sentido aqui, eu também reforço o que o Joey disse, no sentido de agradecer a sua presença, sei da sua agenda extremamente lotada e você abriu um espaço para nos atender. Obrigado, que Deus lhe dê em dobro aí todo esse carinho, esse respeito que você tem dedicado a nós, Cordimato, a nós, trabalhadores da cultura. E o microfone é seu para que você cite alguma coisa que talvez não tenhamos abordado aqui e também mandar aquele abraço para a galera que está ligada aqui na audiência. Além de, também eu gostaria de aproveitar o ensejo, Jefferson, e você dissesse sobre o trabalho que a Cordimato tem tentado fazer, se você tem alguma dica, alguma orientação, ou, enfim, a gente precisa desse feedback seu para poder saber se estamos seguindo o trilho correto. Não, na verdade, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer primeiramente a Deus, ao governador Mauro Mendes, à minha família, todos os parceiros e companheiros secretários e nosso time na secretaria, por tudo que a gente tem conseguido fazer, né? A gente sai bastante cansado, né? Às vezes, bastante machucado em alguns momentos, no sentido de machucar mesmo, né? Às vezes até... Mas a gente está conseguindo fazer umas entregas muito interessantes, que tem nos orgulhado muito, e graças a todos que têm acreditado em tudo que a gente está fazendo, né? Então, não só os editais, não só os programas, não só as políticas, não só as competições, não só o trabalho inicial, mas graças a Deus, Deus tem abençoado que tudo aquilo que a gente tem colocado à mão, o resultado tem sido bom, pelo menos bom, né? Mas algumas situações são bem melhores ainda. Mas graças a Deus isso tem acontecido e a gente só tem a agradecer, não tem mais o que pedir. Hoje a gente consegue ver um horizonte bastante profícuo para o nosso estado, um horizonte que eu estou tendo até problema, né? Tem alguns servidores que estão querendo pedir demissão para voltar a trabalhar aqui fora, na iniciativa privada, porque as coisas estão acontecendo de forma bastante eficiente. A gente já perdeu alguns, né? Mas sim. Vamos ter problema com relação a isso, aí vamos perder mão de obra por conta de tudo isso que a gente está conseguindo fazer. Mas é um problema bom, né? Graças a Deus a gente está conseguindo viver isso e eu fico muito feliz mesmo por estar fazendo parte dessa história, né? Por ser esse instrumento que está ajudando os nossos segmentos a se desenvolverem, né? Nada é nosso, é tudo bênção mesmo de Deus que tem alcançado a nossa vida, né? E graças a Deus isso tem sido uma verdade, né? São várias e várias ações que têm acontecido e a gente fica muito feliz por acreditar que esse avanço é só o começo, né? A gente acredita que, como a gente falou aqui de mudanças de conceito, o governador Mauro Mendes ele tem essa característica e ele imprime um pouco isso na gente. Por exemplo, né? Vou pegar um outro exemplo aqui. Até 6 meses atrás, todo mundo falava que ele era
péssimo para fazer política. Ele era um bom gestor, todo mundo colocava até entre aspas isso, né? Era um bom gestor, toda a matéria que saía, mas não ouve as pessoas, não faz política, não atende os partidos, não isso, não aquilo, e ele vai correr o risco de perder a eleição por conta disso. Ele ficou quietinho, continuou trabalhando, até o ponto de, mais ou menos uns 20 dias atrás, a gente ter uma recepção lá na sede do partido para 140 prefeitos. Mato Grosso tem 141 municípios. 140 prefeitos assinaram uma carta de apoio a ele. Então, aquele cara que há 6 meses atrás era péssimo de fazer política, que não atendia os partidos, que não sei o quê, com trabalho, com resultado, conseguiu o apoio que aqueles cafezinhos, que aquela conversa de corredor, com aquele rame-rame que a política acreditava que era assim que fazia. Não é assim mais. Agora é trabalho. Você quer meu apoio? Qual que é a sua contribuição? O que você entregou? Uhum. Qual que é o seu resultado? Resultado é a palavra. Entendeu? Então é assim que a gente trabalha. E é assim que a gente quer trabalhar daqui para frente. Aqui é aquilo que a gente falou, daqui para trás nunca mais, daqui para frente. Então, a partir disso, né, com a meta, com o resultado, entregando para a sociedade, entregando para quem precisa, entregando para quem faz, é que a gente quer avançar. Né? Então, se a gente seguir essa filosofia daqui para frente, a gente não vai ter só aquilo que a gente já alcançou até hoje, que já é fantástico, que já é incrível, que eu sonhava muito tempo atrás em conseguir ter isso no meu estado. Aqui a gente só vai para frente. Eu acho que é isso. Bom, então chegamos ao final do nosso programa de estreia, um programa espetacular. Por mim teria mais 2, 3 horas tranquilamente aqui. E eu preciso também fazer os agradecimentos, claro, começando a Deus, responsável por tudo, né, que nós temos, vivemos. E também eu quero agradecer, se me permite, o Dr. Joey, o secretário Jefferson, aos ex-secretários, né, que fizeram com que nós chegássemos até aqui durante esse mandato do atual governo, ao ex-secretário Allan Kardec, ao ex-secretário Beto 2-1, ao secretário Jefferson, que está aqui conosco, mas também quero agradecer ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Joey, que lançará em breve um curso de qualificação, de capacitação sobre a Lei 13.019, prestação de contas. Quero parabenizá-lo por ser o profissional, a empresa contratada para prestar esse serviço junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para atender todos os municípios do Estado de Mato Grosso e, de maneira indireta, todas as instituições. São mais de 13.340 instituições, organização do terceiro setor no Estado de Mato Grosso. Parabéns, Tribunal de Contas, parabéns ao presidente Novelli e ao responsável pela Escola Superior de Contas, ao conselheiro Valdir Teis, que confiaram na DNA Compliance e no nosso trabalho enquanto instrutores. E agradeço especialmente ao governo do Estado de Mato Grosso, que por meio de um termo de fomento, estabelecido com a Cor de Mato, Central das Organizações do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, tornou possível este podcast, tornou possível a geração de emprego e renda para mais de 4.000 trabalhadores da cultura que estão prestando serviços no circuito, no maior circuito de eventos já realizados na história de Mato Grosso, de uma maneira descentralizada no terceiro setor. É o Circuito Cultural Evento Legal, confiado pelo nosso secretário Jefferson Neves, pelo nosso secretário de Cultura adjunto Jean Moura. Espero superar a expectativa de vocês com os resultados que nós apresentaremos na prestação de contas desse projeto. E apresentaremos também aqui nos próximos podcasts, na medida que os números forem chegando, né, Joey? Isso aí. Obrigado ao Governo do Estado, à Secretaria de Cultura, ao secretário Jefferson e principalmente à sua audiência, porque sem ela, esse podcast não teria nenhum sentido. Clique no sininho, siga a gente e tem muita coisa por vir aí. E se você quer participar do podcast, é só clicar aqui no cordemato.org.br, se inscrever e dizer: eu quero participar do podcast porque eu tenho alguma coisa legal para falar. O convite está feito e o podcast também é seu. Vem com a gente. Um beijo no coração e até a próxima. Obrigado, secretário Jefferson. Deus ilumine. Obrigado, Joey. Vambora.